Eu queria falar um pouco acerca de quebrantamento. Esta não é uma palavra, ou às vezes até uma mensagem, que nós utilizemos muitas vezes na vida da igreja. Vivemos uma cultura, normalmente nos dias de hoje, que evita a dor, uma cultura que normalmente está a buscar o conforto e, na maior parte das vezes, valoriza tudo aquilo que é aparente. Por isso, a mensagem, muitas vezes, nas igrejas, cobertas por um título é uma mensagem de fé, parece que a nossa vida é uma vida isenta de dificuldades. E às vezes eu já ouvi dizer, penso que nunca aconteceu comigo, ou que eu tenha feito esta afirmação, que se uma pessoa tem um problema é falta de fé. Porque não é falta de fé quando existem problemas. Às vezes pode ser, sim, mas muitas vezes também não. A dor faz parte da nossa caminhada. Amém? Podem dizer amém, porque mesmo que vocês não digam, ela faz. E não estou a profetizar, estou a declarar aquilo que é um facto. A dor faz parte da nossa caminhada. Às vezes, o desconforto. Às vezes, aquela coisa que nos leva a caminhar, dizer, eu não quero sofrer, e depois vemos publicidade das igrejas, para de sofrer, os teus problemas vão desaparecer para todo sempre. Isto é mentira. A realidade mostra isto é mentira. Não desvalorizamos o facto e temos cantado e temos elevado no nome de Jesus, e em Jesus nós podemos todas as coisas, mas não significa que às vezes nós não passemos por dores, que às vezes nós não sejamos quebrantados. O título que eu dei para a Cristina foi quebrantamento, tem nome, tem rosto e tem endereço. E é o teu. Mas ela disse, isso é um título muito grande. É um título muito grande para fazer publicidade, depois a Cláudia vai ficar ali com um título muito grande. Eu disse, não, mete só quebrantamento e depois mete letras pequenas. Ela disse, mas é muito grande. Eu disse, então, quebrantamento com propósito. Mas o título verdadeiramente é quebrantamento, tem nome, tem rosto, tem endereço e é o teu. Então, vivemos nesta cultura de evitar a dor, buscar o conforto, valorizar a aparência, mas a verdade é que no reino de Deus, os valores que o reino segue são totalmente opostos aos valores que a cultura presente tenta seguir. Porquê? Porque no reino de Deus, nós para subirmos, temos de descer. Por isso o reino de Deus é um reino ao contrário, muitas vezes. No reino de Deus, para nós frutificarmos, nós temos de morrer. No reino de Deus, para nós brilharmos, nós temos de ser quebrados. E Jesus ensinou isso de uma forma muito... usando uma imagem que nós podemos dizer quase que é uma imagem chocante, quando em João, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então escutem-me, irmãos e irmãs, com bastante atenção, e aqueles que estiverem em casa, membros da igreja ou que assistirão a
esta mensagem através do YouTube ou outro canal, o quebrantamento não é castigo. Quebrantamento é uma passagem. Quebrantamento não é o fim. Quebrantamento é uma preparação. E eu estou a dizer que quebrantamento não é castigo, porque a maldita da mentalidade religiosa e criada ao longo dos anos é que quando alguém sofre, esse alguém está mal, esse alguém está a ser castigado, esse alguém está a pagar por alguma coisa que fez. Ainda porque sigo algumas pessoas, e principalmente de uma ou duas igrejas amigas no Brasil, muito dos crentes nós vamos seguindo no Instagram, e uma irmã numa igreja, eu estive quase a responder, disse, mas não vale a pena responder, mas porque eu para responder iria ter de me meter na política e não sei o quê, e do Bolsonaro e do como é que chama o outro... Não é o Lula, o outro que é o juiz que te condenou, Moraes, né? Tinha de meter nessa coisa e eu não quero saber nada dessa brincadeira, não quero mesmo. Mas ela dizia, ele está a pagar por tudo aquilo que ele fez. E às vezes até parece que nós cristãos ficamos contentes quando vemos alguém que eventualmente possa ter errado e alguma coisa começa a correr mal, é justiça de Deus. É julgamento de Deus. Ele agora está a pagar aquilo que deveria pagar. Quando nós nos esquecemos, e eu digo isto veemente, justiça de Deus não é o castigo, justiça de Deus não é deitar as pessoas para baixo, justiça de Deus não é fazer correr mal a vida das pessoas, a justiça de Deus é amor. É amor. Essa é a justiça de Deus. E na justiça de Deus, quando nós somos quebrantados, nós não estamos a ser castigados. Nós estamos a ser levados a um lugar simplesmente de passagem. E sigam-me até ao final da pregação. Não é o fim, é a preparação de alguma coisa. Então, o grão só produz quando morre. E essa é a marca que Deus usa. Eu vou conduzir-vos rapidamente por alguns homens da Bíblia, alguns personagens bíblicos que, ao citar algumas das coisas, sem entrar em detalhes e ler muitos versículos, mas citar um pouco da vida deles, nós poderemos aprender um pouco o que é quebrantamento e quebrantamento nas suas vidas. Vou usar, em primeiro lugar, Moisés. Moisés, ele sabia que era chamado por Deus, certo? Moisés soube que era alguém que era chamado por Deus, mas tentou agir com a sua força, matando o egípcio. Então, na sua força, ele sabia, eu tenho uma chamada a Deus, eu sou libertador do povo de Israel, mas então, se há aqui um problema, eu vou matar este egípcio para resolver a situação o mais rapidamente possível. Qual foi o resultado desta atitude? O resultado desta atitude, a Bíblia mostra 40 anos no deserto. Uma coisa que aparentemente poderia parecer boa, né? Assim, que Moisés estava a fazer com a melhor das intenções, mas porque aquilo não fazia parte do plano de Deus, o resultado ou a consequência da sua
da sua atitude foi que ele passou 40 anos no deserto. E muitas vezes nós podemos ficar a pensar, coitadinho, isso foi muito mal e porquê é que isso aconteceu? Mas deixem-me chamar a vossa atenção para o facto de algumas coisas que eventualmente muitas pessoas não veem quando leem determinadas passagens das Escrituras. Foi no deserto que Deus quebrou a autossuficiência de Moisés. Deus quebrou ali no deserto a autossuficiência. No deserto, Deus fez de um príncipe um pastor. No deserto, o homem que era eloquente perdeu o discurso. Por isso, quando Deus o chamou, verdadeiramente o chamou, Moisés, ele foi capaz de dizer: eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas foi nessa circunstância que Moisés pôde ver a sarça arder e ouvir a voz de Deus com clareza. Então deixem-me pôr assim, olhando para o exemplo de Moisés. O Moisés quebrado era o Moisés útil. Moisés que foi quebrado foi o Moisés que se tornou útil. Deixem-me usar outra personagem, são 6. Gideão. Gideão foi quebrado para confiar. Gideão era alguém que se escondia dos midianitas. Ele não era um guerreiro, ele não era um líder, mas Deus escolheu Gideão chamando-o de homem valente. Mas Gideão teve de ser quebrado em tudo aquilo que ele confiava e achava que fazia parte da sua estrutura humana. Então Deus teve de ir quebrando tudo aquilo em que Gideão quebrava e foi fazendo que de 32.000 soldados apenas ficassem 300. 3 era pouco, mas também podia dar. Então, de 32 ficaram 300. E ainda assim, com 300, Gideão, com esses 300, venceram. E no auge da batalha, os cântaros de barro foram quebrados e a luz brilhou. Agora escutem com muita atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Esta não é uma mensagem de ausência de fé. É uma mensagem que inclui a fé, porque a nossa vida é uma caminhada de fé, mas não implica ou não dá a ideia ou não quer dar a ideia que por nós caminharmos em fé, nós não temos problemas. Até porque sempre que eu digo, nós tivemos vitória, é porque tivemos uma batalha. Então, muitas vezes na nossa vida cristã, Deus, escutem bem, Deus tem de tirar os nossos recursos para nos ensinar a confiar só nele. É o quebrantamento que revela onde está a nossa verdadeira confiança. Isto hoje está uma igreja presbiteriana histórica do tempo de Martinho Lutero ou qualquer coisa assim do género. Mas esta é a verdade. O quebrantamento ou a retirada de muitos dos nossos recursos às vezes leva-nos a confiar em Deus. Eu não estou a falar simplesmente de recursos financeiros, eu estou a falar de recursos na nossa vida pessoal, estou a falar de recursos na igreja, estou a falar de às vezes nós termos uma visão e acreditamos que Deus quer fazer e falta-nos aquilo que é o principal, recursos humanos. Nenhum sonho se cumpre se não houver pessoas.
Então, antes de nós dizemos, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, esta igreja está carente urgentemente de mais jovens. Eu oro constantemente, todo o tempo, a gente diz jovens, 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 jovens. Mas não interessa só a gente orar e pedir jovens. Deus tem de nos dar as pessoas com o coração de Deus, com paixão pelos jovens, que são capazes de ganhar jovens. E Deus tem de nos dar ideias. Mas às vezes é nesta ausência, uma igreja que já teve tantos e continuam muitos deles servindo a Deus, espalhado por outras igrejas. Mas a mim, ok, louvado seja Deus, estão espalhados. E nós? Então, às vezes, é nesta ausência, é neste quebrantamento, que Deus prepara para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Então, é bom lembrar que às vezes os nossos recursos são removidos de maneira que nós possamos aprender a confiar nele. Então, muitas vezes eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu já fiz tudo aquilo que eu sei, já falei tudo o que eu sei falar, agora uma coisa eu quero, confiar em Ti. E se há alguém que é a cabeça desta igreja é Deus, é Jesus, então Ele tem o melhor para nós. Eu não vou cruzar os braços, as pernas, etc. Eu tenho uma arma poderosa, oração, louvor, intercessão em línguas, e então eu tenho de confiar em Deus, que Deus fará tudo aquilo que nós precisamos para fazer, sem que nós fechemos os olhos e ficamos, como muita gente está agora, de papo ao ar lá na praia, a apanhar banhos de sol. Terceiro caso, Maria de Betânia. Maria de Betânia, ela foi quebrada para adorar. Maria, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ela tinha um vaso que era muito caro e que estava cheio de alabastro. E era natural que Maria pudesse usar aquele alabastro para ela própria. Mas a Bíblia diz que ela pegou naquele vaso e o quebrou aos pés de Jesus. Ela não o abriu, ela quebrou-o. E com isso, ela estava a fazer uma declaração diante de Jesus, que para ela nada era mais precioso do que Jesus. E diz que quando ela quebra o vaso, porque se era precioso, então um vaso precioso a gente tenta ter com todo o cuidado. As irmãs que usam perfumes lá em casa e têm aqueles frascos todos bonitos, mesmo que o perfume tenha acabado, ainda fica lá na prateleira e tenham cuidado. É o prato da bisavó que ainda está lá, tentam ter cuidado. É o conjunto, o prato de Limoges, é o prato da Vista Alegre, é o conjunto das chávenas de chá da Vista Alegre. Toda a gente guarda, principalmente quem gosta dessas coisas, guarda. Eu vou à casa da minha atual sogra, eu às vezes olho por aquilo e fico todo arrepiado. E eu digo, para que tanta coisa? Mas isso era da avó dela. Isso já era do avô. E eu às vezes dizia, isto é lixo. Só enche armários. Só enche armários, né? Mas nós somos muitos homens são mais desprendidos. Mas, porque aquilo é valioso, ela guarda com todo o cuidado. Ela põe os papéis, nós ajudámos a pintar uns vasos, uns armários muito velhos lá da cozinha, que é para dar assim uma cor bonita.
Não é velho. Pronto, é que é velho. Ela diz que não é velho, que é antigo. Pronto, eram uns armários antigos lá com 150 anos. Não são velhos, são antigos. Então nós ajudámos a pintar, tinha uns pratos na parede e a gente disse, agora não fica nada bem isto pintado com estas coisas. Ela disse, não. E depois, pouco a pouco, os pratos começaram a ir para lá. Maria tinha um vaso de alabastro, riquíssimo, um vaso valioso. Lá dentro tinha o perfume. Maria não abre, Maria parte, com essa atitude declara que Jesus era a coisa mais preciosa para a vida dela. A casa enche-se de perfume. A casa enche-se de perfume. E isto faz lembrar a mim e a ti o seguinte: sem quebrantamento, a adoração é fria. Sem quebrantamento, a adoração é fria. Com quebrantamento, ela sobe como fragrância até aos céus. Então, tanta coisa na nossa vida, tanta coisa que é importante para nós, passa pelo quebrantamento, pela morte, passa pelo diminuir, passa pelo o subir. Às vezes a escada é para baixo. Houve um menino, de declarar a Bíblia, que tinha 5 pães e 2 peixes. E esse menino entregou os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus e diz que Jesus os abençoou, os partiu e os multiplicou. E aqui está outra vez uma sequência de coisas que deve chamar a nossa atenção. Vocês podem perguntar, será que Jesus não poderia ter multiplicado os pães sem os ter partido? Já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Será que Jesus, tendo 5 pães, 2 peixes, não poderia multiplicar os pães sem os partir? Mas deixem-me dizer, eu creio que uma das coisas que está subentendido aqui, porque o reino é dele, é que ele queria ensinar-nos que o milagre vem depois do partir. O milagre vem depois do partir. E às vezes somos nós os pães na mão de Cristo e Ele parte-nos, Ele quebra-nos, não para a nossa destruição, mas para a alimentação de multidões. Não é para nos destruir, mas é para que nas suas mãos, depois de partidos, quebrados, multiplicado da sua graça e seu amor, nós possamos ser bênção para alimentar a vida de muitas outras pessoas. Então, quebrantamento tem nome, tem endereço, tem rosto. E é o teu, é o meu. Paulo, ele declarava que morria todos os dias. Ele era um homem instruído, respeitado, influente. Mas depois de ele se tornar, ou de conhecer Cristo, depois de ele conhecer a Cristo, ele transformou-se num servo. E também, enquanto servo, porque ele obedecia e ia fazendo a vontade de Deus, Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu açoites,
Paulo sofreu prisões. Uma igreja que só prega fé e uma fé que é desequilibrada vai dizer que todas estas coisas são do diabo e que isto tem de ser amarrado e colocado debaixo dos nossos pés, porque isso é satânico, isto não é para nós, isto não era para Paulo. Foi para Paulo. Foi para Paulo. E Paulo dizia, a cada dia que passa, eu morro. Ou seja, todos os dias eu tenho um quebrantamento. E o quebrantamento na minha vida não é um evento. O quebrantamento na minha vida é um estilo de vida. Por isso, Paulo escreveu tantas cartas recheadas dessas duas imagens. Paulo, homem de fé, com ensino sobre a fé, mas com ensino também acerca das dificuldades, como é que a gente enfrenta dificuldades. E as cartas de Paulo enriqueceram a tantos. E com isto eu não estou a fazer a apologia do sofrimento. Não me interpretem mal. Porque o sofrimento, nós sofremos por amor a Jesus. Eu estou a falar de quebrantamento. É aquelas coisas, às vezes, que nos vão estagnar. Aquelas coisas que, às vezes, impedem o progresso. Mas que, às vezes, aparentemente, ao estar a impedir um progresso, Deus está por detrás de toda a cena, preparando um futuro. Nós estamos a morrer para poder ter vida. E uma vida que seja abundante, uma vida que possa transformar muitas outras vidas. Uma outra figura é a figura de Jesus. Jesus, ele foi o modelo supremo. Não houve ninguém que fosse mais quebrado que Jesus. Ele diz que foi servo. Jesus lavou pés. Jesus chorou. Jesus foi traído. Jesus foi humilhado. Jesus foi crucificado. Mas no momento de maior dor que a salvação, foi no momento da maior dor que a salvação se manifestou. Do seu quebrantamento veio a nossa redenção. Do seu quebrantamento veio a nossa redenção. E nós não podemos pregar um evangelho cor-de-rosa, só de rosas bonitas. Nós temos de falar que a rosa bonita ou as roseiras bonitas têm alguns espinhos, mas não significa que a rosa não é vistosa e que nós não vamos ver a rosa a fluir. Na nossa vida, o desejável por Deus e o que Deus deseja é conceder-nos uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância não vem de qualquer maneira. Essa vida em abundância vem também de uma relação com Ele. Essa vida de abundância vem através de uma renúncia que nós fazemos àquilo que às vezes são os apelos da nossa carne. Esta renúncia vem quando nós, apetecendo fazer um determinado número de coisas, não fazemos e somos desobedientes, mas Ele espera. Esta vida não é assim de qualquer maneira. Estamos destinados a ela, mas a vida abundante implica sacrifício também da nossa parte. Significa que nós vamos fazer alguma coisa. Significa que nós olhamos para Jesus e Ele é nosso amigo, olhamos para Deus e dizemos, Ele é nosso amigo, Deus pela sua graça está conosco, Ele perdoa os nossos pecados, é verdade, mas também através da nossa conduta nós demonstramos a Ele que somos amigos dEle. Não é só o inverso, mas é daqui para lá. Isso faz-se com quebrantamento. Eu estou mesmo muito melhor. Às vezes eu nem me conheço. Com isso que eu vou contar. Às vezes eu não me conheço, a sério. Eu já contei muitas vezes aos irmãos. Desde novo, o meu pai tinha carros bons.
Tinha bons carros. E em África havia algumas boas estradas. E então eu sempre gostei de andar depressa. Sempre. Meu pai teve Ferraris, meu pai teve Jaguar, meu pai teve BMWs daqueles bons, Fiat X19 daquele rasteiro, o Porsche, o meu carro da velhice que um dia há de chegar. Tinha aquilo. E eu gramava de... E quando conduzia, com 18 anos, eu nunca, Cristina, gostava que alguém fosse à minha frente. E às vezes apanhava pessoas com carros iguais à frente, né? E quando um carro é mais forte do que o outro, passar o carro que é fraquinho, não dá gozo. O que dá gozo, quando a gente vai a conduzir, o que dá gozo é encontrar dois carros mais ou menos com a mesma potência, depois mostrar quem é que tem unhas para tocar viola. Né, irmã Adelaide? Aí é que é, quando um é fraquinho, o outro é... Mas quando os dois são iguais, ui. E então eu acelerava a coisa e via... E eu tive de aprender muita coisa. Estudava, lia nas revistas. Ainda hoje, todos os meses, eu compro uma revista de automóveis. E o meu neto, Sebastião, é maluco por automóveis. Eu me disse, Sebastião, o que é que tu vais ser? E ele disse, vou ser mecânico de automóveis da Fórmula 1. Eu disse, força, neto, força, aí o avô vai ficar contente, vou torcer por ti. Mas sabe ele que é capaz... Quem quer, a Paulo e Eliseu falavam no outro dia, se calhar compramos um carro. Ele disse, diz-me qual é a marca, o que é que quero, o que é que vocês têm de dinheiro para gastar. Eu vou oferecer uma lista de carros que vocês podem comprar. Um puto com 11 anos. Né? Ele sabe. Mas eu andava sempre na disputa. Casei, tive filhos. E havia sempre aquela coisa, ninguém pode ir à minha frente. E fiz tanta coisa, tanto disparate. A minha maior lição, eu penso que já contei, foi uma vez a descer a calçada de Carris. Um carro ultrapassou-me pelo lado direito. E eu disse, este gajo está a brincar comigo. E mete-se à minha frente. De repente ele sai para o lado direito e como a potência era igual, ele ficou um bocado engasgado do lado direito e eu acelerei e disse, se quiseres entrar, já não entras. Porque tem técnicas. Aprender a conduzir no túnel do carro da frente, dá um disparo ao nosso carro que sai de trás do outro como uma flecha danada. Eu fiquei ali. Quando chegámos aos sinais, a minha maior vergonha foi que quando eu olho para o lado, era um crente da Assembleia de Deus de Odivelas, que ia lá no carro ao lado, e eu tinha vindo a picar com ele, mas com a cara de pau da pessoa que estava envergonhada. Eu abri o vidro, disse, irmão, paz do Senhor, está tudo bem, e não sei o que, ele também fez, está tudo bem, e aquela foi inicialmente uma vergonha que eu tive, e eu naquela altura fiz uma oração, Deus, mas por que isto? Isto é alguma coisa que está dentro de mim que não leva a lado nenhum, deixa lá os carros irem à frente, deixa lá andar, de vez em quando ainda sou tentado. Mas agora é muito diferente. E eu estou a dizer, às vezes, Deus quebra-nos para poder tirar o melhor perfume que está dentro de cada um de nós. Amém? Então, vimos exemplos, mas eu perderia muito desta mensagem, e os irmãos também, porque, às vezes, enquanto pregadores, nós transmitimos a mensagem do Evangelho
falamos dos relatos bíblicos, mostramos como é que era no passado, mas nós nos esquecemos de fazer a ponte para os dias de hoje, de fazer a ponte para a realidade atual. E a realidade atual é que nós vivemos numa geração que valoriza a performance. A performance tem a ver com tudo aquilo que está voltado para a aparência. Nós vivemos numa geração que vive na performance. Nós vivemos numa geração que procura ter visibilidade e procura ter resultados que são imediatos. E nós queremos tudo à pressa. Eu sei que vocês são assim. Não olhem com essa cara assim de crente. Ele está a falar ali uma coisa que não é verdade. É verdade. Nós já não gostamos de fazer café naquela cafeteira antiga que metia lá o saco. Nós até gostamos. Mas quando chega a hora de ir fazer, a gente carrega. Todos têm a Nespresso ou Doce Q e não sei o quê. Mete a cápsula, pá, carrega e faz. O outro é só quando, relaxo, cheirinho de café em casa. Nós todos queremos as coisas feitas rapidamente. Nós queremos visibilidade. Nós queremos viver de uma aparência. Nas redes sociais, toda a gente parece ser forte. Nas redes sociais, todas as pessoas parecem ser felizes. Nas redes sociais, toda a gente parece ser bem-sucedido. Eu sigo alguns homens e mulheres que foram meus colegas, que falam, fazem grandes eventos sobre dinheiro, fazem parte dos grupos das mulheres empoderadas e bem-sucedidas em Portugal, fazem parte daqueles que têm o segredo para que todas as pessoas possam prosperar de um dia para o outro, mas continuam a viver na mesma casa, a conduzir o mesmo carro velho e usar as mesmas roupas há 10 anos. Mas é uma coisa, e é fácil, hoje é fácil, nas redes, com os filtros, até é fácil ir a uma boa fulana que faça make-up e põe os olhos mais, não sei o quê, muda a cara e é uma grande aparência. Eu até sou capaz de imitar os gestos de alguns. Se vocês conhecerem, sabem quem é. Nas redes sociais toda a gente parece ser forte. Mas às vezes por detrás das fachadas, escutem bem, vamos trazer isto para os nossos dias. Por detrás das fachadas das redes sociais existem muitas almas quebradas. O que é que eu quero dizer por almas quebradas? São almas ou pessoas que carregam feridas profundas causadas por dores da vida que as fizeram perder a alegria, a esperança ou o sentido da vida. Eu conheço alguns, vocês também. Certo? Não há ninguém, tenho certeza, não há ninguém que está aqui sentado que não conheça alguém assim. Então, não adianta pregar um evangelho colorido, sem quebrantamento e sem levar essas pessoas a perceber que o quebrantamento ou aquilo pelo qual eles estão a passar na sua vida ainda traz a possibilidade, através de Jesus, das suas almas serem restauradas. Porque esse é que é o evangelho. O propósito é levar todo o homem até à salvação. Então, não é somente para a gente não ligar ou para a gente dizer, pronto, isto é assim, está tudo perdido. Há muita alma quebrada, gente com feridas profundas, gente que foi violada na infância, gente que sofreu violência doméstica, gente que pagou com um preço muito alto situações familiares, já dos tempos dos seus tios, dos seus avós,
etc. Eu conheço tanto caso, e à medida que nós vamos falando, parece que as pessoas vão ganhando confiança e vêm até nós e porque confiam, elas começam a falar gente que sofre. Está a sofrer, nós podemos ficar com pena, mas nós podemos deixar aquelas pessoas ao Deus dará, como se costuma dizer, e elas acabam por perder as suas vidas. Muitos deles até acabam no suicídio. Nós temos jovens ansiosos, jovens que vivem uma luta interna entre o que sentem e o que esperam ser, tentando dar conta de tudo sem perder o controle. Os seus corações estão em alerta constante. E nós queremos os jovens, nós queremos falar com os jovens, nós queremos incluir os jovens, mas nós também precisamos entender a cultura do jovem presente. A Ana tem 2 filhos e um deles, no outro dia, um ou os 2, estávamos em casa a falar e um deles estava a dizer: mãe, por causa de tanta coisa de mulheres nuas e tanta coisa que a mulher é explorada, nós jovens estamos a perder interesse pelo sexo. Mais ou menos assim que ele disse, não é? Sim. Não, ele estava a dizer daquilo que ele vê, que até o grande problema até é mais a pornografia. O facto de estar tudo tão sexualizado faz com que aquela coisa que era o mistério, que antigamente existia, a busca, a procura, esteja a fazer com que muitos jovens estejam a ter problemas. E as estatísticas mostram que há cada vez mais jovens impotentes, cada vez mais jovens ou com menos idade, que sofrem do facto de não ter ereção. Porque as coisas estão tão banalizadas. Os jovens, às vezes, alguns, foram abusados. A cultura hoje é, se tu és jovem, homem ou mulher, aquilo que tu tens de experimentar é os 2 lados. O filho mais novo, mas colegas dele disseram: como é que tu só tens uma namorada? Tu ainda não experimentaste um rapaz? Que nós, raparigas, temos de experimentar. Uma rapariga temos de experimentar. O rapaz, nós temos de ter esta partilha para nós percebermos. E lá está, nós estamos aqui na igreja, amém, aleluia, a glória a Deus, etc. Mas se enquanto igreja nós não abrimos os olhos e não olhamos lá para fora e fazemos uma leitura dos tempos, nós ficamos aqui à volta do amém e aleluia, dos coros que nos levam ao céu, saímos daqui todos contentes. Que grande culto, a presença do Senhor foi muito forte, mas a presença do Senhor é forte em nós e é forte em nós para nos capacitar. Esta é a razão principal pela qual nós somos cheios do Espírito Santo. Não é para falarmos línguas. Somos cheios, falamos línguas, sim, mas é para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas. Eu uso este exemplo muitas vezes. Está aqui a irmã Adelaide e usa muitas... A irmã Rosário, desculpe. Está aqui a irmã Rosário. Eu uso isto muitas vezes. A Rosário, a Fátima, principalmente vocês as duas. Não quer dizer que não houvesse outras que fizessem a mesma coisa, mas a Rosário e a Fátima, eu lembro-me quando elas oravam juntas, iam para a rua nos dias do grupo familiar, às vezes aos sábados, elas se sacrificavam, elas quebravam-se, iam para
restaurantes, iam para muitos lugares, oravam com pessoas e o grupo familiar criado ali na Quinta, nos Olivais, na Encarnação, multiplicou num ano 4 vezes. Num ano. Estão a ver a diferença? Quebrados para frutificar. Quebrados para frutificar. Quebrados para gerar vida. Então, temos jovens ansiosos. Temos, escutem bem o que eu vou dizer, famílias em ruínas. Temos famílias que foram feridas pelo tempo, pelas escolhas, pelas ausências. Carregam cicatrizes emocionais, têm problemas relacionais. Cada vez mais há famílias em que há irmãos zangados, há pais zangados, há pessoas que dizem com ele, eu nunca mais falo, e não escondamos isto. Há tanta situação idêntica a esta. Carregam problemas espirituais, mas não estão além da restauração. Não significa que Deus não possa restaurar estas famílias. Estão a passar pelo deserto, estão a passar pelo tempo do quebrantamento, mas deixem-me dizer assim, não há família, não há casa, não há lar que esteja como que destruída, ou seja, dos escombros, que Deus não possa fazer uma casa nova. Então, nunca olhem a pensar, minha família está destruída. Acredito, oremos. Vamos pedir a Deus. Às vezes é o tio que não fala, o pai que não fala. Lá em cima, em Aveiro, porque são cidades mais pequeninas, a gente apercebe-se muito destas coisas. Aqui para baixo, no interior do país, se calhar também se vai apercebendo um pouquinho mais do que é que estas coisas fazem e estão a fazer acontecer, estão a acontecer. Às vezes essas coisas não é o fim. Eu disse quebrantamento não é um fim, é um processo. Se nós, enquanto igreja, estivermos na brecha, se nós, enquanto igreja, estivermos ali ao lado, a vida dessas pessoas pode ser transformada. Deixa-me chamar a atenção para o outro exemplo e depois eu vou concluir. Não falta muito, prometo. Há líderes que continuam de pé, mesmo quando por dentro já se sentem em colapso. Eu vou repetir, que é para vocês ouvirem bem. Líderes que continuam de pé, mesmo quando por dentro já se sentem em colapso. São fortes para muitos, mas frágeis diante de Deus, naquela altitude, diante de Deus em que não se sente tanta fortaleza. E esses líderes precisam mais do que aplausos, eles precisam de descanso, de acolhimento, de restauração na presença do Pai. E o que prova isto é a quantidade de suicídios, ou próximo de suicídio, de homens e mulheres de Deus, e que continuam a acontecer pelo mundo inteiro. E não são às vezes só pastores, mas são pessoas que servem, que estão exaustas. E às vezes a exaustão até leva as pessoas a ter uma atitude, ok, vou afastar, não quero saber mais nada disto. Então, nós precisamos pensar no quebrantamento. Há processos, há situações pelas quais nós vamos
passando na vida, olhemos para isso como um processo, olhemos para isso como um treinamento, mas não vamos ficar simplesmente com a ideia, isto vai acontecer de qualquer maneira. Vamos ter ouvidos atentos, vamos ter olhos que vejam, vamos ter mãos que tocam, de maneira que possamos aproximar das pessoas e tocar as suas vidas. As igrejas muitas vezes tentam manter a sua aparência de força, mas é no quebrantamento que o poder de Deus se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9, Paulo ele diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que é isto, se aperfeiçoar na nossa fraqueza? É a graça de Deus que se transforma no poder que capacita cada um de nós para fazer aquilo que é suposto ser feito. E no processo de quebrantamento, no processo de passagem por alguma coisa menos agradável, onde nós estamos, nós vimos perder algumas coisas. E nós não compreendemos, nós choramos, nós ficamos, porque é que isto é assim, e porque é que eu não tenho sorte nisto, e porque é que nas finanças assim, porque é que estas coisas só acontecem a mim. Olha para a coisa não como uma derrota da tua parte, não como falta de fé, não como alguma coisa, um buraco onde tu vais ficar para todo o sempre. Olha para isso como um processo de quebrantamento em que as coisas que estão dentro de ti e que necessitam ser trabalhadas, que necessitam de ser quebradas, as coisas que precisam mudar, coisas que precisam ser instauradas, coisas que precisam ser criadas dentro de ti possam aparecer, mas elas não aparecem se não morreres primeiro, se não ficares quebrada primeiro. E é nessa quebra que a gente vai aprendendo muitas vezes. Então, na juventude, no comportamento humano, na igreja, em todas as áreas, Deus quer trazer ou ajudar-nos. A minha conclusão vai neste sentido. Será que tu tens resistido ao quebrantamento de Deus? São perguntas que eu quero que tu leves para casa. Estás disposto ou disposta a ser partido ou partida para alimentar outros? Estás pronto ou pronta em entregar o que é mais precioso que tu tens, como Maria o fez? Estás disposto ou disposta a confiar, mesmo contudo a ser reduzido como Gideão? Que é complicado, quando parece que as coisas reduzem, às vezes a gente quer coçar para dentro, mas será que tu estás disposto ou disposta, à medida que as coisas se vão reduzindo, tu vais confiar em Deus? Deus não procura vasos bonitos. Deus procura vasos disponíveis e vasos que se deixam quebrar. Ele não está à procura de vasos lindos, ele está à procura de vasos que estão disponíveis e que se deixam quebrar. Talvez hoje, durante a pregação, talvez alguns podem dizer, não, a gente não gosta, se calhar não venho aqui mais para ouvir dizer que a gente passa por essas coisas. Esse é o teu problema. Podes correr 1001 igreja, mas os problemas, isto vai acontecer na tua vida. Porque não é tudo cor-de-rosa.
Outros podem estar a dizer, é verdade, há aqui coisas que tocaram em mim e tocou naquilo que me dói. Porque no dia a dia há muita gente que tem medo de largar o controle. No dia a dia há muito orgulho disfarçado. No dia a dia há muita gente que tenta manter uma imagem falsa. Na resistência em deixar Deus partir-te para usar. Isso é uma dificuldade, são coisas que às vezes acontecem na nossa vida. Mas depois de nós observarmos Moisés, Gedeão, Maria, Paulo, Jesus e outros, só nos resta uma resposta: rendição. E eu creio que o Espírito Santo chama a igreja, chama os jovens, chama os pais, chama os empresários, chama toda a gente para um lugar de verdadeira entrega. Não mais de aparência, mas de essência. Não mais força humana, mas dependência total. E a dependência de Deus não é uma coisa má, é uma coisa muito boa. Mesmo quando a gente está a passar pelos tais apertos, mesmo quando nós estamos a passar pela diminuição, mesmo quando nós estamos a ser provados em algumas coisas, quando nem tudo vai bem, é esta dependência dele que vai fazer com que a gente cresça. A gente morre, dependemos dele e frutificamos.